A Rede Sustentabilidade e a Federação Nacional das Associações Quilombolas, a FENAQ, acionaram o Supremo contra a lei que anistia partidos políticos. Quem volta com a gente para falar sobre esse assunto é a nossa repórter de Brasília, Luciana Verdolim. Mais uma vez, bom dia a você, Luciana. O que diz essa petição? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Olha, é aquela eterna briga daquela cota de 30% que precisa ser investido pelos partidos políticos na candidaturas de mulheres e também de negros no país. Vale ressaltar que essa é uma discussão bastante antiga e essa reclamação, esse processo agora que deu entrada no Supremo Tribunal Federal, questiona uma anistia concedida pelo Congresso Nacional, aprovada em abril do ano passado. O que diz o texto aprovado por deputados e senadores? Que partidos políticos que não tenham utilizado aquela cota, valores para as candidaturas de mulheres até as eleições de 2022 poderiam fazer isso nos anos subsequentes sem a necessidade, sem a possibilidade de serem punidos pela Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com a PEC, na época, não serão aplicadas punições de qualquer natureza, inclusive devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não preencheram a cota. Na reclamação que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem, inclusive, um trecho destacado desse texto, dessa reclamação que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, que a discrepância de candidaturas femininas e de pessoas negras justifica-se pela desigualdades sociais, construção histórica do país e cerceiam a possibilidade de representatividade efetiva nos poderes executivo e legislativo da vontade e liberdade de escolha dos eleitores brasileiros e, desse modo, impõe-se uma postura combativa de fomento para a consolidação do sistema eleitoral. Por que essa reclamação nesse momento? Porque, segundo dados do IBGE, em 2020, as mulheres representavam 51,11% da população brasileira. No entanto, só ocupavam 15%, por exemplo, dos cargos de vereadoras no país. Pretos e pardos representam, melhor dizendo, 52% da população brasileira, não sendo minimamente representativo o número de eleitos em todo o país, seja no executivo e no legislativo dos estados e municípios e também aqui em âmbito federal. Por isso, essa reclamação, segundo a rede e a federação, foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, questionando uma regra do ano passado. Agora, vale ressaltar que já existe em discussão no Congresso Nacional uma outra possibilidade de anistia aos partidos políticos que não cumpriram essa regra. Isso depois das eleições de 2022. A proposta já teve o sinal verde da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora deve passar por uma comissão especial, se for aprovada, segue para o Congresso da Câmara, depois segue para o plenário da Câmara dos Deputados, depois plenário do Senado Federal. Informações de Brasília com a Luciana Verdolim. A gente volta com você, Luciana, agora girando os nossos comentaristas. Primeiramente, Diogo Schelp. Diogo, nós conversamos com alguns candidatos, algumas pessoas de partidos políticos aqui na Jovem Pan que falaram que são contra essa lei de anistia, porque justamente essa lei impede que os candidatos, os partidos trabalhem aqui na política brasileira. Mas tem uma questão, se essa lei de anistia deixe de existir, se ela, enfim, ficar de lado, isso pode aumentar a discriminação contra mulheres e negros, por exemplo? Não, Paula, eu acho que a lei tem que ser cumprida, Os partidos têm que cumprir a lei e devem sofrer as penalizações previstas em lei pela Justiça Eleitoral quando não a cumprem. Essa tentativa dos parlamentares de anistiar os partidos, e não só na questão de cotas, mas também em várias outras irregularidades que os partidos cometeram aí ao longo dos últimos meses, isso tudo é muito ruim, Porque isso passa, inclusive, para a população a ideia de que lei não precisa ser cumprida, porque depois busca-se uma anistia. Mas também não é bom quando a gente percebe que tudo que vem do Congresso, que é polêmico e que é
condenável acaba chegando ao Supremo, né? Acaba chegando ao STF. Isso pressiona o STF para adotar uma posição que muitas vezes é percebida como uma interferência na atribuição de outros poderes, no caso o poder legislativo. Então, de fato, se o Congresso não assumisse, né, não se contivesse ali suas vontades de tomar atitudes que de fato podem ser entendidas como inconstitucionais, não haveria necessidade de recorrer ao STF. Quer dizer, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado e seria necessário a iniciativa dos próprios parlamentares em relação a isso. Eles buscarem sempre privilégios para eles próprios e para os partidos, isso é muito ruim. Bom, Beraldo, a questão é que os parlamentares sempre legislam em causa própria, né? Agora, essa questão que o chefe falou é importante em relação à judicialização. Será que isso vai parar no Supremo? Não, com certeza. Agora, o que é interessante, Tiago, é a gente ver, eles fazem as regras que serão usadas para as eleições. E aí eles não cumprem as regras que eles mesmos criaram e ficam criando subterfúgios depois, a posteriori, para se livrarem das penalidades previstas nas leis que cabem ao legislativo aprovar. Então, assim, é uma loucura esse Brasil, né? A gente não tem certeza do futuro, a gente não tem certeza do presente, a gente não tem certeza do passado. A única certeza que a gente tem é que os políticos, no seu conjunto, não na sua totalidade, mas numa parte significativa desse universo, estão sempre legislando em causa própria. Isso passa uma mensagem muito negativa para a sociedade, não é? Você tem toda uma eleição que acontece dentro de regras determinadas, aí você tem alguns partidos que cumprem essa regra, outros não cumprem e querem buscar uma anistia. Então, você obviamente está tendo uma interferência clara na dinâmica que houve da eleição, né, que produziu o resultado que produziu. Isso é tudo muito negativo para o Brasil, é muito negativo para a imagem do universo político, que precisa de uma correção urgente. Os brasileiros precisam compreender que a política pertence ao brasileiro, ao eleitor. O eleitor precisa compreender o seu papel e, a partir daí, não só escolher melhor os seus representantes, mas cobrar de forma efetiva os seus representantes. Só assim a gente vai ver o ambiente político melhorar de qualidade.